Olá, seja bem-vindo ao episódio 125 do Café com PNL. E se você já viu aqui na descrição qual que é o título, hoje a gente vai falar sobre autocrítica e perfeccionismo. E eu tenho certeza que até o final do episódio a gente vai te convencer, se você não está convencido ainda de que perfeccionismo é ruim, porque o que mais tem é a gente querendo disfarçar. Qual que é o seu pior defeito? Eu sou tão perfeccionista, tentando passar isso como se fosse uma coisa boa. E realmente não é. Eu sou a Ana Carolina, hoje eu estou aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como a Carol falou, um episódio muito importante, tenho certeza que vocês vão aprender muito, vão ter vários insights, então comenta o que você achou também no final do episódio, o que você foi aprendendo, uma visão diferente, o que você pensa sobre o que a gente está falando aqui, porque é muito bacana ter essa troca com vocês. Viviane? Eu vejo esse episódio como algo libertador. É mesmo. Vai ser mesmo, muito libertador. O que é o perfeccionismo, né? Super resumindo, depois a gente vai explicar com mais calma. Basicamente, você colocar metas inatingíveis para qualquer coisa que você vai se propor a fazer na sua vida. E isso gera muita frustração, sentimento de impotência, do tipo, eu nunca vou conseguir chegar naquele nível, naquela pessoa, né? A sensação de se comparar o tempo inteiro aumenta muito a ansiedade para você entregar determinado projeto, pelo fato de ser perfeccionista. E quanto mais você posterga, né, que é outra característica do perfeccionismo, que é a procrastinação, tipo, não está perfeito, não vai estar perfeito, deixa eu estudar mais um pouquinho antes de começar, deixa eu estudar para ficar melhor, e não tem um fim nisso, né? E quanto mais aperta o prazo, mais ansiedade você tem e mais difícil é para você tirar o projeto do papel. Todas essas são consequências de você ser uma pessoa muito perfeccionista. A baixa autoestima, um hiperinvestimento em uma área só da vida. Tipo, eu tenho que ser perfeita no trabalho e aquilo te consome tanto que te falta energia para você olhar para as outras áreas da vida, que também é um problema. Todas essas são consequências do perfeccionismo e da autocrítica elevada. Certo? Perfeito. É isso aí. Exatamente. E por que se mantém, né, essa característica do perfeccionismo? Se é tão prejudicial, por que tem muita gente ainda que continua acreditando que perfeccionismo pode ser uma coisa boa, né? É muito do reforço social. Da valorização, né? Eu vejo assim, Carol, duas coisas. As pessoas que são extremamente perfeccionistas é que elas também foram muito cobradas, né? Teve um senso crítico muito alto em cima dessas pessoas na cobrança, e aí ela começa ela mesma a desenvolver essa autocobrança. Primeiro ela foi cobrada e depois ela começa a desenvolver essa autocobrança. E aí, nesse perfeccionismo, ela cai nesse problema, né, eu só vou fazer quando estiver perfeito. E, às vezes, ela deixa de produzir. Então, perde oportunidade, a tendência de entrar numa autoestima baixa é grande, né? Ela não consegue se posicionar, ela vê que, nossa, se sente frustrada muitas vezes porque não faz aquilo acontecer, né? Então, tem uma série de consequências, né, dessa inabilidade que muitas pessoas acham que é bacana ser perfeccionista, ser perfeito, isso é uma qualidade. Não, não é uma qualidade. O perfeccionismo não é uma qualidade. É algo que a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter uma qualidade de vida e para que a gente possa ter resultados mesmo, né? Exatamente. Então, antes, a gente vai ensinar técnicas para você ser menos perfeccionista ou controlar seu perfeccionismo de alguma forma. Não significa que a gente quer que você seja um desleixado e preguiçoso. Muito pelo contrário. A gente preza por excelência. Exatamente. Diferença é excelência de perfeccionismo. A gente precisa trazer esse pontuar. Uma coisa é excelência, outra coisa é perfeccionismo. Muitas pessoas colocam como excelência perfeccionismo, e não é. Não é.
Eu quero fazer as coisas com excelência, mas eu não quero ser perfeccionista. São coisas diferentes. Dentro do mundo dos psicólogos agora, né? Eles diferenciam muito o que é busca por excelência e o que é perfeccionismo. Perfeccionismo nunca é o perfeccionismo saudável. Não, perfeccionismo nunca é saudável. O saudável é a busca por excelência. Isso você tem que ter. E qual que é a diferença, né? Outra coisa, perfeccionismo não é um diagnóstico, não é tipo, eu tenho transtorno de perfeccionismo. Não existe. Na verdade, ele é uma característica psicológica que perpassa vários diagnósticos. Então, ele pode estar presente num diagnóstico de ansiedade, pode estar presente num diagnóstico de transtorno alimentar ou qualquer outra que seja. Ou não estar presente em diagnóstico nenhum. Você pode estar saudável mentalmente e ainda assim ter uma característica psicológica de ser perfeccionista. E se isso é possível, então significa que é possível a gente mudar essa realidade, a gente treinar para voltar para buscar excelência e menos para o perfeccionismo. Isso é possível. Então, essa diferença ela precisa estar muito clara na sua cabeça. Uma pessoa que busca a excelência, ela analisa os fatos, ela consegue analisar os fatos do jeito que os fatos são e criar metas lógicas em cima dos fatos que ela tem, atingíveis, relevantes, e executar essas metas até o momento que ela fala, não, a partir de agora, chega. A partir de agora melhorar a performance, né? Não faz mais sentido. E melhorando um pouquinho de cada vez. O perfeccionista, não. Ele tem, às vezes, uma dificuldade de analisar os fatos como eles são e criar uma meta que faça sentido. Então, ele acaba criando uma meta muito além e se perdendo no meio do caminho para conquistar aquilo. Essa é a diferença. As principais diferenças entre perfeccionismo e buscar excelência estão muito em cima da meta, o quanto a meta é atingível ou não. Diferencia muito uma pessoa perfeccionista de outra que quer buscar excelência. E a segunda é como a pessoa lida com o erro. Diferencia muito uma pessoa que busca a excelência de uma pessoa que é perfeccionista. O perfeccionista, ele considera o erro como se fosse uma falha de caráter. Exatamente. Eu errei alguma coisa, ao invés de eu criticar o comportamento ou criticar o resultado, ela se critica. Eu sou incompetente. Ela leva para a identidade. Ela fosse o erro que ela cometeu. Ela se torna o erro. E aí a autoestima vai lá embaixo. Aliás, a chance de uma pessoa perfeccionista ter autoestima baixa é altíssima. Altíssima. Por causa disso. Porque ela lida com o erro muito mal. Ela leva o erro para si, ela leva para a identidade dela. Eu não sou boa, eu sou ruim. Ela se pune pelo erro, ela não se perdoa. Diferente de quem busca excelência, que sabe que o erro faz parte do processo e o que ela vai fazer da próxima vez melhor. Né? Busca por melhoria contínua. E o erro vai cada vez deixando a pessoa mais perfeccionista, mais querendo não chegar no ponto de apresentar, fazer alguma coisa, vai deixando cada vez mais distante, porque o perfeccionismo também tem a ver com o medo do julgamento das pessoas. Exatamente. E aí tem um julgamento, alguém falou que não foi tão legal, ou tinha um erro aqui, a pessoa vai cada vez ficando com mais medo, mais não querendo apresentar, mais não querendo fazer, e aí vai cada vez sendo mais perfeccionista, né? Exatamente. Vou passar um exemplo facinho para vocês entenderem a diferença de como lidar com os erros. Digamos que o nutricionista me passou um plano alimentar novo e eu jaquei a dieta. Comi um brigadeiro no meio da tarde. Como é que uma pessoa que busca a excelência vai olhar para isso? Ok, jaquei a dieta. O que eu vou fazer com essa informação? O que aconteceu? Por que eu jaquei nessa refeição? Né? Por que eu comi o brigadeiro? Porque no momento eu estava triste e queria alguma coisa gordurosa. Não, eu comi o brigadeiro porque eu não tinha nada em casa e não deu tempo de comprar coisa saudável no supermercado. E eu acabei comendo o brigadeiro. Beleza. Que estratégia, então, eu vou criar para melhorar a minha inteligência emocional, para não compensar a minha tristeza na comida? Que estratégia eu vou criar para comprar a minha comida antes, para dar tempo de preparar alguma coisa saudável, para não precisar comer o brigadeiro?
Isso é um olhar de uma pessoa que busca excelência. Exatamente. Nisso aí, Carol, legal pensar, ele vai ter uma estratégia generativa, como você está falando, o que ele vai fazer para frente, e remediativa. Olha, já que eu comi o brigadeiro, então agora eu vou para a academia e vou fazer 1 hora de esteira, 1 hora de corrida, eu vou fazer aeróbio, eu vou fazer qualquer coisa para que eu possa compensar essa minha falha. Diferente do perfeccionista, que ele não vai atuar. O perfeccionista, ou ele vai falar assim, putz, já que comi o brigadeiro, baguncei minha semana inteira. Né? O pensamento tudo ou nada. Já que eu não fui na academia na segunda-feira, mau presságio, não vou mais na academia. Ou eu não consigo fazer regime mesmo, ponto. Eu deveria desistir. Exatamente. Eu não consigo. E joga muito para ela. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo seguir isso aqui. Tudo jogando para o pessoal. Como se fosse um problema de caráter. E não alguma coisa que aconteceu. Né? Eu sou sempre assim mesmo. Eu nunca vou conseguir fazer regime. Eu sempre faço dessas. E aí ela começa a se punir, né? Uma autopunição. E aí vai atrapalhando a autoestima, aí a pessoa vai fazendo cada vez menos, vai procrastinando cada vez mais, e aí ela entra nesse ciclo. Né? Exatamente. E o perfeccionismo, eu vou passar aqui para vocês algumas características que podem estar presentes para você aí em casa descobrir isso eu faço. Se você é perfeccionista ou não. Em que área da vida também? E em que área da vida, porque pode ser que você seja em alguma área específica. E pode ser, o perfeccionismo, existem 2 tipos principais, né? Existe o autocentrado, que é você ser perfeccionista em relação a você mesmo, e existe o em relação ao outro. Por exemplo, eu sou casada e eu espero que meu esposo seja perfeito, que ele nunca perca a paciência com meu filho, que ele sempre saiba como sair de uma birra que o meu filho faça, que ele sempre tenha os melhores comportamentos, que ele sempre saiba o que eu estou precisando, como se a pessoa não cometesse erros. Exigir isso do outro. Ou o chefe chato, que tem 20 slides perfeitos, ele implica com o 21º. Existe isso também. Então, vamos passar as características. Mas, antes de passar as características, eu já vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar esse vídeo para quem você sabe, né? Que tem... Dá tempo da pessoa vir assistir. Exatamente. Exatamente. Para uma pessoa que você sabe que tem interesse pelo assunto, ou que já falou para você que tem problema com perfeccionismo, que quer melhorar, que sofre com isso, manda para essa pessoa, que vai ser um conteúdo muito útil, vai conseguir trazer algumas técnicas para ela conseguir viver uma vida mais em paz e, de fato, evoluir, né, em suas metas de uma maneira saudável, mentalmente também. E com resultado, né? Exatamente. Então, a primeira a gente já falou, que é como a pessoa lida com erros. Saber diferenciar, se você joga muito para o pessoal, eu sou assim... Fica atento, que pode ser perfeccionismo. E a outra é como a pessoa lida com acertos. Um perfeccionista ele não tem, muitas vezes, um senso de realização. Ele conquista a meta, mas não está suficiente. Poxa, se eu conseguir conquistar, então a meta não devia ser tão difícil assim. Afinal de contas, eu consegui. É um sentimento de inferioridade muito forte, né? E se eu comemorar essa meta, será que eu vou ficar relaxado? É um pensamento de uma pessoa perfeccionista. E é importantíssimo a gente comemorar. E não curte já pensando no próximo, não para curtir aquele momento de realização para partir para um próximo objetivo. Essa pessoa ela realiza e depois ela não sente nada. Agora, realiza e não sente nada várias vezes. Exatamente. Tem um caso que aconteceu na minha vida, que eu lembro até hoje, porque assim, foi um momento muito específico. Não sei se, provavelmente, não sei se eu falei isso em algum episódio, mas eu me formei na USP, né? E, para quem não é de São Paulo, a USP não é a faculdade mais fácil de passar. Tem alguma dificuldade ali. E eu lembro que eu estava com a Yasmin, inclusive a gente gravou um episódio com a Yasmin. Yasmin é uma médica do esporte, falou muito sobre PNL e atividade física com vocês. Vale muito a pena conferir o episódio dela, que está maravilhoso. Eu estava junto com ela quando saiu a lista das pessoas que tinham entrado. E ela estava olhando, né? Ela estava acompanhando a lista lá da FUVEST, ela viu meu nome e ela super comemorou.
Porque a gente estava estudando junta, passando por esse processo tudo junto. E eu não. Eu não comemorei, eu não participei do trote, da faculdade, de nada. Por quê? Na minha cabeça, não é suficiente. Era uma situação de perfeccionismo ali. Eu não me considero digna, afinal de contas, eu fiz meu ensino médio numa escola particular. Então, na verdade, quem me passou foi a escola, não foi mérito meu. E, muitas vezes, o perfeccionista ele cai nisso. Uma pessoa que tem, por exemplo, sofre do fenômeno do impostor, que acha que está naquele cargo, mas não merecia estar naquele cargo. Ela tem toda... Beleza, sim, lógico, que é da onde você vê influencia para caramba qual resultado que você vai ter. Isso não tem dúvida nenhuma. Infelizmente, né? No Brasil, a gente sabe que isso é uma realidade. Isso não significa que você não deveria comemorar. Se você conseguiu um cargo na sua empresa, isso não significa que você não deveria comemorar. E, muitas vezes, o impostor ele está assim, vixe, entreguei esse primeiro relatório perfeito, fui promovido. E agora, o segundo relatório, o que eu vou fazer? Ele tem que ser perfeito também, afinal de contas, se não for perfeito, as pessoas vão descobrir que, na verdade, eu não sirvo para estar aqui. E agora, o que eu faço? Isso pega muita gente. A forma de lidar com o acerto mostra muito se uma pessoa tem a busca pela excelência ou se, de fato, ela é uma pessoa perfeccionista. Perfeito. Muito é bom a gente levantar, porque as pessoas fazem, né, uma ligação entre uma coisa e outra, e são coisas completamente distintas, né? Outra coisa que pega muita gente no caso do perfeccionismo é a autocrítica, que é o próximo item que você fica esperto se você tem, do medo do julgamento. Poxa, será que o outro vai me julgar? Será que o outro vai achar que eu não sou bom o suficiente? E aí eu quero que você faça uma reflexão. Será que não é você projetando no outro uma crítica que você teria? Porque como é que você consegue ler o pensamento de outra pessoa? A gente só consegue falar sobre alguma coisa se ela está dentro da gente. Se eu estou imaginando que o outro vai me criticar, será que essa não é uma crítica que poderia vir de mim? E, na verdade, eu estou me criticando? E eu estou com medo que o outro me julgue? Estou achando isso, eu acho que o outro vai enxergar também. Sendo que mapa não é território, que a pessoa tem um mapa completamente diferente do seu e que ela não te julgaria, e você está achando que ela vai te julgar? Sim. Que é outra coisa que a gente já falou em outro episódio, né? E aí a rede social ela atrapalha muito a gente nisso, né? As comparações, né? Principalmente para quem é perfeccionista, né? As comparações que você faz por algo que não é real, né? Porque a maioria ninguém vai pôr a pior foto na internet, ninguém vai pôr o pior momento, e aí você se compara com algo que não é real e achando que você não vai conseguir fazer aquilo. Aí fica difícil você viver bem, né? Ter bem-estar dessa forma, né? Exatamente. Assim, digamos que você siga... Qual a média de pessoas que uma pessoa segue? 400 pessoas? Umas 400 pessoas. Você segue 400 pessoas. Com certeza, alguém ali vai estar de férias. E deixa eu te dizer uma coisa. Mês que vem, outra pessoa vai estar de férias. E a única coisa que você vai ver no seu Instagram é um monte de gente de férias, e aí você vai ficar frustrado porque você não está. Mas, na verdade, essas pessoas, elas entram de férias aos poucos. É só que a gente capta do mundo aquilo que interessa. E o perfeccionista ele vai captar do mundo todas as situações perfeitas e a vida maravilhosa que as pessoas têm na internet como se elas não tivessem defeito. Até porque elas não postam, o que ajuda mais ainda a gente criar essa percepção do mundo ideia, né? De que a nossa vida está uma porcaria, que a vida do outro está boa. Mas não só isso. Além de não postar a parte ruim da nossa vida, muitas vezes as pessoas elas não postam o esforço que elas fizeram para atingir aquilo ali. Elas postam o resultado, que é a foto das férias. E aí, assim, a vida do outro, ela não caiu do céu. Por exemplo, uma pessoa tem um corpo perfeito, um ator da Globo. Seria justo eu comparar o meu corpo com o corpo do ator da Globo, sendo que, digamos, eu priorizei na minha vida o meu trabalho, que não tem nada a ver com o meu físico, o meu trabalho é sobre outra coisa, e eu não priorizei a academia? Seria justo eu me comparar com uma pessoa que priorizou, porque para aquela pessoa é essencial que ela priorize, e ela pode colocar 3 horas de academia por dia na rotina dela?
Seria Pode justo? e precisa, né? Às vezes muito precisa fazer Pode e isso. precisa por causa do papel que ela vai ter em alguma novela ou em algum filme? Não. A grande questão é, primeiro, você tentar ser bom em tudo, porque você sempre vai achar alguém que sabe lidar melhor com filhos, você sempre vai achar alguém que vai ter um corpo melhor que você, ou, enfim, N coisas, ou que tira férias, que é o que você vai colher. Agora, se você for tentar fazer tudo de uma vez, a chance de você se frustrar é alta. Muito. E a segunda é, você está disposto a pagar o preço? Porque se sim, se você acha que isso faz sentido para você, então cria uma estratégia para isso. O que não pode não faz sentido para mim. Por exemplo, sei lá, eu acompanho muita gente que seguiu para a área acadêmica. Não é algo que, na minha vida, eu acho que faz sentido. Então, eu não posso me frustrar se outra pessoa está indo bem na área acadêmica, sendo que eu decidi que não faz sentido para mim. Sim. Não faz sentido esse tipo de comparação. E, muitas vezes, esse tipo de comparação pega os perfeccionistas, né? Achando que tem que ser bom em tudo, né? O tempo todo. Bom em tudo o tempo todo. Exatamente. Outra coisa que a gente já falou também, que é uma característica que talvez você tenha, se você é perfeccionista, é o pensamento tudo ou nada, que a gente fala. Né? Ou eu faço perfeito, ou eu não faço. Ou é sim, ou é não, é branco, ou é preto, não tem meio termo. E aí o risco disso é você se idealizar e idealizar o outro. No caso que eu dei, né? Idealizar o esposo. E aí, se você não cumpre aquela expectativa, você entra num processo de frustração muito intenso ou de irritação muito intenso. Outra coisa é a responsabilização excessiva, do tipo, é minha culpa. Aconteceu algum BO na empresa, a culpa inteira é minha. Às vezes não é, tá? Muitas vezes não é. Tem um caso e aqui entra bastante em PNL, técnicas de PNL, que o Neil, que é quem ministra o practitioner e é o CEO do Enex, conta, de uma moça que tinha a mania, né, de dirigir muito rápido na estrada, né, acima da velocidade permitida. E ela acabou se envolvendo num acidente. E, nesse acidente, infelizmente, a outra pessoa que estava no outro veículo faleceu. E essa mulher, ela nunca mais conseguiu viver em paz. Por conta da culpa e da autocrítica, que ela foi responsável. De fato, ela foi responsável. Só que ela se castigar e deixar de viver por causa disso não vai resolver a situação. O que ela precisaria, né, o que seria mais prudente é o seguinte, ela pensar, em qual estratégia agora eu vou criar para que isso não aconteça de novo. Exatamente. É diferente. Você se culpar não te leva à estratégia. E ela sofria muito, 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 muito com isso. A vida dela praticamente acabou. Ela largou o emprego, ela largou a vida dela, como se a vida dela tivesse morrido junto naquele acidente. E o pensamento voltando. Aí você pensa, se o pensamento volta, todo o comportamento tem uma intenção positiva. O que era aquilo? Era o inconsciente dela tentando mostrar, olha o que aconteceu, fique esperta. Enquanto você não volta para o seu inconsciente e fala, ok, eu entendi a aprendizagem, eu consegui criar uma estratégia, ele vai continuar buzinando na sua cabeça. Sim. Que é o que ela fazia, uma responsabilização excessiva pelo ocorrido. Se não me engano, naquele caso ali, a outra pessoa também não respeitou a placa de trânsito também. A menina estava muito rápido, mas o outro também não tinha respeitado. Ou seja, beleza, ela é responsável? Ela é responsável. O que eu vou fazer, então, da próxima vez? E trazer essa consciência. Eu acho que é muito disso também, para ela conseguir ressignificar e seguir em frente. O perfeccionista, muitas vezes, ele trava, né? Ele trava no julgamento, na punição e na culpa. Como ele faz isso muito num erro dele, ele trava. Ao invés dele continuar o processo num caminho evolutivo, ele acaba travando na punição, na culpa e no julgamento. A gente vê muitas pessoas que não conseguem falar em público por causa disso, por causa do perfeccionismo, dá branco por causa do perfeccionismo. E aí ela leva para a identidade, é que eu não consigo mesmo, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir falar em público, eu não sou boa nisso.
Né? É exatamente isso que você está falando, Carol. E aí qual que é a ideia? A gente conseguir tirar aprendizagem. Pode ser, sim, que você seja responsável por uma situação. A primeira coisa é aceitar. Ok. Fiz besteira. E aí? O que eu vou fazer a partir de agora, né? Como é que eu vou fazer para melhorar? Né? O que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos? O que eu vou fazer da próxima vez, né? O que está nas minhas mãos diante de tudo isso que aconteceu? A outra coisa que pega muito é o raciocínio emocional. O que é o raciocínio emocional? Se eu penso, logo é verdade. Que é o que a gente discutiu sobre mapa não é território. Se você quiser saber mais sobre isso, é só voltar lá no episódio do mapa não é território. E outra coisa que acontece bastante no perfeccionismo é um padrão duplo. O que é esse padrão duplo? Digamos que eu tenha feito, sei lá, uma apresentação de PowerPoint que estava, tipo, excelente, mas tinha um erro de português. Pronto, você vai focar naquilo. Beleza. E aí você se tortura, porque saiu horrível e tudo mais. Aí, se fosse um amigo seu que tivesse cometido isso, provavelmente você ia falar para mim, olha, imagina. Não teve nenhuma consequência grave, o seu chefe foi lá, corrigiu, não atrapalhou o cliente, está tudo certo. Da próxima vez, vamos criar uma estratégia para passar um corretor ali. É isso que você falaria sobre o seu amigo. Uma pessoa que busca excelência, se ouvisse esse tipo de acolhimento de alguém, ela ficaria feliz. Ah, não, realmente ajudou. Eu pensar assim, ajudou. Uma pessoa perfeccionista, não. A perfeccionista provavelmente vai falar assim, não, ele pode errar, eu não. São 2 pesos, 2 medidas. Não, tá tudo bem, se o outro errar, eu vou acolher ele. Mas comigo, eu não me acolho. É um padrão duplo. E ela não sabe explicar o porquê, mas é como se os outros não estivessem sob as mesmas regras do que eu. Isso acontece muito. A pessoa erra, ela se pune. O outro erra, ela justifica o erro para a pessoa. Não, imagina, que é isso, não foi nada. Estava ótima a sua apresentação. Para o outro, está tudo bem. E para ela, nossa, acabou o dia, o mês, o ano, a vida. Né? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, e eu não estou dizendo que é unânime esse tipo de pensamento, tá? É só para a gente começar a refletir se isso não está acontecendo na nossa vida. Mas se você coloca um padrão muito alto para você e não coloca para o outro, será que você não está se achando superior no sentido de eu sei que eu consigo ter padrões altos e eu acho que o outro não vai ter o mesmo padrão que eu? Então, eu me acho superior a ponto de eu querer esse negócio perfeito e eu não espero isso dos outros porque eles não são tão capazes que nem eu. Ok, então se você está aí em casa e percebeu, putz, talvez eu seja perfeccionista em alguma área da minha vida, da onde veio isso, né? Falando brevemente, porque a Viviane já explicou, muito tem a ver com a nossa criação. Então, às vezes, são seus pais que eram perfeccionistas ou tinham padrões muito inflexíveis e a gente aprende por observação. Então, a criança observa aquilo e, poxa, se o meu pai é uma referência, então deve ser bom esse comportamento. E ela começa a adotar. Ou porque o pai cobrava muito isso do filho, cobrava a perfeição do filho. Por exemplo, parabenizava ou demonstrava carinho quando o filho acertava. Então, parabenizava o resultado e não o esforço, e não a melhoria contínua. Tem culturas que são assim também, né? Você vê a cultura japonesa. Muito você vê que eles são mais rígidos, cobram mais, e aí a pessoa, o filho vira perfeccionista por causa da cultura, e aí o pai viveu na cultura e trata desse jeito, e aí, consequentemente, fica nessa bola de neve, né? Exatamente. Ou também, às vezes os seus pais não cobravam isso de você, nem nada disso, mas o perfeccionismo foi desenvolvido como uma forma de você compensar alguns sentimentos. Por exemplo, o sentimento de isolamento social. Eu acho que as pessoas não gostam tanto de mim, então vou tentar ser perfeito para tentar ganhar a atenção delas, porque eu não recebia a atenção dos meus colegas, porque eu sofria bullying, ou o que quer que seja. Eu não recebia atenção, então eu tenho que ser perfeito para essas pessoas gostarem de mim. Ou por alguma defectividade, né? Então, você se sentir inferior de alguma forma, e aí, para tentar compensar esse sentimento de inferioridade, você vai lá e tenta ser perfeito em mil e outros aspectos, para tentar suprir aquilo que você acha que não está adequado. Pode ser isso.
cabe a você. A única pessoa que vai saber julgar isso é você. Vamos, então, para os exercícios, em cima das características que a gente já passou. A primeira delas é justamente essa. Como é que eu lido com o erro, então, né? Para eu virar uma pessoa que busca a excelência e não que busca o perfeccionismo. Existe um método muito legal que ele parte muito da aceitação e compromisso. Primeiro, você aceita, realmente, aconteceu um erro. Sem tentar evitar o problema, tapar o sol com a peneira, não quero nem olhar para isso aqui que eu fiz, olha que absurdo, eu não consigo aceitar que eu consegui... Nossa, eu tinha que ter falado aquilo e fica remoendo. Não, aceita, ok. Isso aconteceu. Sabendo que as pessoas podem errar sem se torturar com isso. Bati o carro? Bati o carro. Ok, vamos aceitar. Esconder o problema não vai resolver o problema. E a segunda é compromisso. Então, aceitação e compromisso. O que eu vou fazer a partir de agora? Qual que vai ser a estratégia para eu sair disso aqui? Tem aquele paradoxo, teorema, não estou lembrado. Tem um problema. Tem resolução? Não tem. Então, não tem com o que se preocupar. Tem resolução? Tem. Então, não tem com o que se preocupar. É resolver. Exatamente. Cometi o erro de português. Cometi. E agora? O que eu vou fazer? E pronto. A segunda é para a gente pensar em desconstruir algumas crenças que a gente tem como perfeccionista. Por exemplo, uma muito tradicional é que sucesso é igual a ausência de falhas. Uma crença muito comum. Não acredito nisso. Conscientemente não, mas inconscientemente muita gente acredita nisso. E qual é a dica que eu dou? Busca a exceção, cara. Procura histórias de pessoas de sucesso que você considera que são pessoas de sucesso, que você admira, e começa a olhar a história delas. Vê a quantidade de vezes que elas não deslizaram. Pra caramba. Então, busca exceção para os dois lados, exatamente. Tá? Busca exceção de... Então, beleza. Pessoas de sucesso. Você vai ver que muitas delas, todas elas, falharam em algum momento, Sim. deslizaram em algum momento. E toma isso como referência. E o contrário também. Poxa, existe alguma pessoa perfeccionista que não atingiu o sucesso que eu imagino? Faz o caminho oposto também. Quando você cria essas exceções, você vai enfraquecendo esse tipo de pensamento e alivia bastante. Existe uma outra técnica dentro da programação neurolinguística que chama prestidigitação linguística. Para quem já fez o Master Practitioner já sabe que é excelente. Aí não é, para quem já fez o Master Practitioner não tem problema nenhum para lidar com esse tipo de crença. Sem dúvida. Que são 1001 perguntas e ferramentas para você conseguir ampliar o seu sistema de crenças para algo mais saudável. E outra coisa é com relação às metas, que é outra coisa que eu falei para vocês que diferencia muito uma pessoa que é perfeccionista de outra que busca por excelência, é como essa pessoa estrutura as metas. Vou deixar aqui a dica para vocês. A gente já falou sobre meta SMART. Vai lá no... No começo do ano a gente fez... qual que é o nome do podcast? Alguma coisa 2024. Como conquistar suas metas em 2024. Conquiste todas as suas metas em 2024. Foi o primeiro episódio do ano, em janeiro. Volta 6 meses aí no canal que você vai achar. A gente falou tudo sobre como escrever uma meta. Um objetivo, uma meta. Que basicamente vamos lá, primeiro, divida essa meta sua inalcançável em mais passos. Eu acho que isso é uma dica muito legal para a gente conseguir criar metas alcançáveis, que é o A do SMART. Tenta usar outras referências, né? Olha pessoas ao redor que tiveram metas parecidas, mais ou menos o que elas fizeram, para ver se está realista a meta que você colocou, que também é importante. Ver se ela está relevante, ou seja, será que eu quero priorizar de fato o que o outro priorizou, que é o que a gente falou na questão de autocrítica e comparação. Então, todos esses itens do SMART, eles vão te ajudar a garantir que você não está caindo em nenhuma daquelas características que a gente passou para você mais cedo. Inclusive, a do tempo, né? Que existe... A gente falou sobre isso também no episódio do Trabalho 4 horas por semana, que existe um negócio chamado Lei de Parkinson, que diz que as tarefas elas tendem a se estender no tempo que foi destinado a elas. Então, quanto mais tempo eu dou para alguma coisa, mais eu vou querer... Perfeccionistas são assim. Mais eu vou querer mexer. Né? Só que tem uma hora que já dá. Por exemplo, eu quero limpar essa mesa. Aí eu passei pano uma vez. Passei pano outra vez. Vai chegar um momento que não importa mais. O próximo pano que eu passar
Não vai deixar a mesa mais limpa. Não vai fazer diferença. Ou seja, coloque um tempo ali. É a lei de Parkinson. Coloque um tempo. Eu vou fazer o meu melhor dentro desse tempo aqui que eu destinei. E acabou. Porque assim você garante também a questão do tempo ali da meta SMART. Você garante que tem um fim, que você vai conseguir entregar aquilo ali. Em algum momento você vai ter que parar e entregar aquele relatório. Então, essa lei de Parkinson ela serve bastante para isso. Fechando, então, com vocês. Às vezes a pessoa fala assim, tá bom, entendi que o perfeccionismo não é legal. Racionalmente, faz sentido, mas eu não sinto. Eu continuo com esse sentimento de que eu tenho que fazer, de que meus padrões são altos e de que vai parecer que eu sou preguiçoso. Eu entendo racionalmente que não, mas eu sinto que sim. Aí, a próxima estratégia que eu vou te passar, e depois eu vou te fazer um convite, mas antes disso, eu vou passar a estratégia. Dentro do coaching, a gente fala muito sobre isso, que é a pressuposição do, se você quer entender, haja. Tem que testar. Pega uma crença que você tem com relação ao perfeccionismo. De 0 a 10, o quanto você acredita que isso é verdade? O quanto você acredita que o outro vai te julgar por causa de um desalinhamento na imagem do slide? Acredito 80%. Tá bom, testa. Vai lá e coloca em prática. Vê o resultado. A partir do resultado, beleza, o quanto você acredita que isso vai interferir? De 0 a 10. E aí você vai perceber que vai diminuindo. Ou não, se não for diminuindo, aí você sabe, pelo menos você sabe para onde você tem que correr, qual que é a estratégia. Então, essa é uma característica muito boa, que é colocar em prática. Se você quer entender, haja, que é muito o que a gente fala dentro do coaching. Obviamente, vai ter coisa que você não vai conseguir testar. Você não vai entregar um trabalho completamente zoado para o seu chefe para testar se o seu chefe se importa. Porque, às vezes, não dá para fazer isso. E aí, nesses casos, eu te convido a participar do Practitioner. Porque aí, no Practitioner, você vai conseguir um ambiente para testar e retestar suas crenças o quanto você quiser. E você vai ter ferramenta para isso. Vai ter alguém ali te acompanhando, te ensinando outras formas de lidar, outras formas de reconhecer seus padrões. Você vai conseguir fazer esses testes sem necessariamente passar perrengue na vida real. O Practitioner ele é a nossa formação completa em programação neurolinguística, de A a Z. Você vai entender como a sua mente funciona, quais são os seus padrões comportamentais, e você vai conseguir reprogramar e reautomatizar para outros comportamentos que são mais saudáveis. E assim você vai conseguir, de fato, conseguir seus objetivos de uma maneira mais em paz, mais plena, sabendo o que você está fazendo, sabendo para onde você deve ir, quais comportamentos você vai precisar ter. Você adquire muito mais disciplina para alcançar seus objetivos e para alcançar a excelência. E aprende a eliminar comportamento indesejado, que nada mais... O perfeccionismo é um comportamento indesejado. Sim. Por mais que você não acredite, ele é um comportamento indesejado. E como que eu elimino um comportamento indesejado? Isso a gente aprende a fazer. Técnica para aprender a eliminar comportamento indesejado. Então, fica o convite. Se você quer se desenvolver mais nessa área, a gente vai deixar o link aqui embaixo do Practitioner. A gente também vai deixar do DL. A gente sempre fala do DL aqui para vocês, sobre desenvolver inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional é importantíssimo quando a gente fala de autocrítica. É essencial a gente conseguir lidar com situações de adversidade quando a gente sabe que a gente cometeu algum erro, saber lidar com aquela situação ali, também é uma coisa bem trabalhada dentro do DL. Então, a gente vai deixar os dois links aqui para vocês, do Practitioner e do DL. Se você já fez DL, eu convido muito você a fazer o Practitioner, porque você sabe a diferença que o DL fez na sua vida, e isso é potencializado muitas vezes dentro do Practitioner, que é uma formação de mais dias, enfim, não tem como comparar. Então, fica aí o convite para vocês. Lembra também de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que passa por essa situação. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente também, que a gente vai ficar muito feliz. É um bom feedback para a gente saber quais temas vocês querem, quais temas vocês gostam ou precisam. E se você quiser me encontrar, eu estou como a Carol Meirelles no Instagram. Manda um oi, fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em conversar com vocês. É uma delícia quando vocês marcam a gente também
tô na academia, ouvindo podcast, mente e corpo estão interligados, e é verdade. Então, marca a gente lá, entre em contato, a gente vai ficar super feliz. Vou deixar vocês se despedirem agora. Bom, quem quiser me encontrar, vai me encontrar como @VivianeLauren. Vai ser um prazer enorme ter você comigo no meu Instagram. E eu convido vocês a entrarem nesse caminho de evolução, de autoconhecimento, porque isso transforma totalmente os nossos resultados. Saber quem a gente é traz resultados inacreditáveis para a nossa vida. Então, seja bem-vindo nesse caminho de evolução contínua. Eu espero você lá no DL. Vai ser um prazer enorme conhecê-lo. E no Practitioner também, tá bom? Até o próximo episódio. Pessoal, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é @NathanNegrelli. Vai ser um prazer ter vocês lá. Elas já falaram tudo, vai lá, faz tudo que elas falaram, se inscreve, curte, vai lá no Instagram, @InexOficial. Os links aqui do DL e do Practitioner tá aqui embaixo, vai ser um prazer ter vocês lá. Deixa aqui seu comentário, o que você achou do vídeo, compartilha com uma pessoa especial, uma pessoa que merece ou que você acha que precisa desse conteúdo, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!